apesar de ser inspirados em elementos de contos de fadas, a história vai, tipo assim, ganha vida própria. A escrita da Marissa Meyer e a ideia dela é muito legal por isso. Tipo, onde é que você ia imaginar que nos contos de fadas ia ter uma tirana, um país em risco, uma peste atacando todo mundo e a protagonista ser uma ciborgue? Tipo, né? Muito legal. Eu amo essa série por isso. Então, qual foi o que eu ganhei? Cinder eu ganhei em sorteio da Roku. Os outros eu ganhei de aniversário. E esse daqui eu ganhei num sorteio da autora. Nossa, eu nunca ganhei nada na vida. A única coisa que eu ganhei na vida, assim, de sorteio foi esse livro. E pra mim, assim, é o meu xodó. É a coisa que eu mais amo. Tenho muito carinho. O melhor sorteio que eu já ganhei. Ai, ai. Pois é. Vamos começar a nossa leitura, galera? Vamos começar a nossa leitura. Inclusive, esse papo de sorteio aí, tô tendo umas ideias aqui, eu vou discutir umas ideias com a pessoa aí depois. E aí a gente volta a conversar. Guardem esse tópico aí, beleza? Vamos para nossa leitura. A gente está aqui hoje no capítulo 18. Nós estamos na metade de Cinder. Não sei se vocês vão querer ler os livros outros depois, né? Não sei. Vamos chegar no final dessa história aqui, ver o que acontece. Afinal de contas, se a coisa já tá pegando fogo aqui mesmo, no meio do capítulo, no meio do livro, e a gente tem que adiantar esse lado. Vamos lá? Vamos ler hoje o capítulo 18. A live até agora não caiu, eu tô de dedo cruzado que ela não vai cair, galera. A gente vai até o final agora. Amém. De sorteio, eu falei que eu nunca ganhei nada em sorteio. Tipo assim, nunca. Eu só sou sorteada para poder apresentar o trabalho na faculdade, coisas desse tipo, gente. Agora, ganhar prêmios, nunca fui sorteada. Foi a primeira vez que eu ganhei sorteio, foi com Cinder. Vamos lá. Capítulo 18, viu? Um Medidroid interceptou Cinder quando ela saía do armazém, bloqueando a passagem com o braço aberto e esticado. Pacientes são terminantemente proibidos de deixar a área de quarentena, disse empurrando Cinder de volta para a escuridão do portal. Cinder engoliu seu pânico e deteve o robô com a palma da mão contra sua testa lisa. Não sou paciente, disse ela. Nem sequer estou doente. Olhe. Ela ergueu o cotovelo exibindo uma pequena ferida por ter sido espetada por tantas agulhas nos últimos 2 dias. Os componentes do androide zumbiram enquanto ele processava a declaração dela, pesquisando no banco de dados uma reação lógica. Então, um painel se abriu em seu torso e o terceiro braço, o braço da seringa, se estendeu na direção de Cinder. De novo. Ela se encolheu, a pele sensível, mas tentou relaxar enquanto o androide colhia uma nova amostra de sangue. A seringa desapareceu no corpo do androide e Cinder aguardou, desenrolando a manga até a bainha da luva. O teste pareceu demorar mais do que o do ferro velho e o pânico profundo rastejava pela espinha de Cinder. E se o Dr. Erland estivesse enganado? Quando ela ouviu um bip baixo e o androide se afastou, saindo do caminho. Ela soltou a respiração e não olhou para trás, para o robô ou nenhum de seus companheiros, enquanto cruzava o asfalto quente. O aerodeslizador ainda esperava por ela. Acomodando-se no banco traseiro, ela mandou que ele a levasse até o palácio de Nova Pequim. Como estava inconsciente na primeira vez em que fora ao palácio, Cinder se viu admirando a janela do aerodeslizador, enquanto era levada pela íngreme e sinuosa estrada até o topo dos rigorosos penhascos que contornavam a cidade. A sua rede captou informações, dizendo que o palácio fora construído depois da Quarta Guerra Mundial, quando a cidade era pouco mais do que cascalho. Fora desenhado à moda do Velho Mundo, com doses abundantes de simbolismo nostálgico e engenharia de ponta. Os telhados, semelhantes aos dos pagodes feitos de telhas tingidas de dourado, eram cercados de gárgulas quilim. As telhas eram, na verdade, feitas de aço galvanizado, coberto com minúsculas partículas
cápsulas solares que criavam energia suficiente para manter o palácio todo, inclusive a ala de pesquisa, e as gárgulas eram equipadas com sensores de movimento, scanners de identidade, câmeras em 360 graus e radares que podiam detectar a aproximação de aeronaves e aerodeslizadores em um raio de quase 100 quilômetros. Tudo isso era invisível, contudo. A tecnologia ficava oculta nas vigas esculpidas para a ornamentação e nos pavilhões enfileirados. O que despertou a atenção de Cinder não foi a tecnologia moderna, mas uma estrada de pedras arredondada com fileiras de cerejeiras dos dois lados. Depois de uma janela entreaberta, havia um gotejante riacho. O aerodeslizador não parou na entrada principal, com suas pérgolas vermelhas. Em vez disso, circulou até o lado norte do palácio, mais próximo à ala de pesquisa. Embora aquela parte do palácio fosse mais moderna, menos nostálgica, Cinder ainda notou uma escultura de Buda agachado com uma expressão alegre ao lado do caminho. Enquanto ela pegava o aerodeslizador e caminhava na direção da porta automática de vidro, sentiu uma vibração sutil no tornozelo. Buda escaneava visitantes à procura de armas. Para seu alívio, o aço em sua perna não disparou nenhum alarme. Do lado de dentro, foi saudada por um androide que perguntou seu nome e lhe disse que esperasse no banco próximo ao elevador. O centro de pesquisas era uma colmeia de atividade. Diplomatas e doutores, embaixadores e androides, todos perambulando pelos corredores em suas missões particulares. Um elevador se abriu e Cinder entrou, satisfeita por estar sozinha. As portas começaram a se fechar, mas então se abriram novamente. Por favor, aguarde, disse a voz mecânica do ascensorista. Um minuto depois, o príncipe Kai disparou pelas portas entreabertas. Desculpe. Obrigado por aguardar. Ele a viu e congelou. Lin Mei? Cinder se desencostou da parede do elevador e fez a reverência mais natural que pôde, checando ao mesmo tempo se sua luva esquerda escondia bem seu pulso. Vossa Alteza. As palavras foram um jogo, cuspidas automaticamente, e ela sentiu a necessidade de dizer algo mais, de preencher o espaço do elevador, mas nada veio à mente. As portas se fecharam e o elevador começou a subir. Ela limpou a garganta. Você deveria me chamar de Cinder. Não precisa ser tão diplomático. O canto da boca do príncipe se torceu, mas o quase sorriso não alcançou os olhos dele. Tudo bem, Cinder. Você está me seguindo? Ela fechou a cara, ela fechou a cara, os pelos do pescoço se eriçando antes que percebesse que ele estava implicando com ela. Só vim dar uma olhada no Medidroid, aquele que eu olhei ontem, para me certificar de que não há nenhuma falha. Ele assentiu, mas Cinder detectou uma sombra vagando atrás de seus olhos, uma nova tensão em seus ombros. Eu estava indo conversar com o Dr. Erland sobre o progresso dele. Houve boatos de que ele tinha avançado com uma das cobaias. Será que ele disse alguma coisa a você? Cinder remexeu os passadores do cinto. Não, ele não mencionou nada, mas eu sou só uma mecânica. O elevador parou. Kai gesticulou para que ela saísse primeiro e se juntou a ela enquanto percorriam o caminho até os laboratórios. Ela observou o chão branco passando por baixo de seus pés. Vossa Alteza? Interrompeu uma jovem com cabelos negros, presos em uma trança apertada. Seu olhar estava fixo no príncipe Kai. Toda simpatia. Eu sinto muito. O olhar de Cinder se voltou para Kai, que virou a cabeça para a mulher. Obrigado, Fatih. E em seguida retomou sua caminhada. Cinder franziu o senho. Nem uma dezena de passos depois foram parados novamente por um homem que carregava um punhado de frascos transparentes. Minhas condolências, Vossa Majestade. Cinder estremeceu quando seus pés fizeram uma pausa. Kai parou
e olhou para ela. Você não viu a net esta manhã? Um segundo depois, Cinder estava acessando a rede, páginas piscando diante do seu visor. Na página do noticiário, uma meia dúzia de imagens do imperador Rican e duas de Kai, o príncipe regente. Ela pôs uma das mãos na boca. Kai pareceu surpreso, mas sua expressão rapidamente se desvaneceu. Ele baixou a cabeça, a franja preta caindo em seus olhos. Bom palpite. Sinto muito mesmo. Eu não sabia. Ele enfiou as mãos nos bolsos e olhou o corredor abaixo. Apenas agora Cinder notava o pálido tom avermelhado ao redor dos olhos dele. Eu queria muito que a morte do meu pai fosse o pior de tudo. Alteza? A rede dela ainda estava buscando informações, mas nada parecia pior do que o imperador Rican ter morrido na noite anterior. A única outra informação digna de atenção era que a coroação do príncipe Kai tinha sido marcado para a mesma noite que o Festival da Paz, que aconteceria antes do baile. Seus olhares se encontraram como se ele tivesse esquecido com quem conversava. Você pode me chamar de Kai? Ela piscou. O quê? Sem mais, Vossa Alteza. Escuto muito isso de todos os outros. Você deveria me chamar de Kai. Não, isso não seria. Não me faça transformar isso em uma ordem. Ele ameaçou rir. Cinder levantou os ombros até as orelhas, subitamente constrangida. Tudo bem, acho. Obrigado. Ele levantou a cabeça na direção do corredor. Nós devíamos ir então. Coceira na minha garganta. Coceira na garganta. Vamos lá. Ela quase se esqueceu de que estavam no corredor da ala de pesquisas, cercados de gente, todos educadamente os ignorando como se não estivessem ali. Ela olhou o corredor abaixo, imaginando se havia falado fora de hora e sentindo-se estranha ao lado do príncipe, que de repente era apenas Kai. Isso não parecia certo. O que havia de errado com o androide? Ela esfregou uma mancha de óleo da luva. Ah, me desculpe. Ela não está pronta ainda. Estou trabalhando nela, juro. Não, eu quis dizer o Medroid, o tal que você consertou para o Dr. Herland. Tudo bem. Tinha um fio solto entre o sensor óptico e o painel de controle. Kai ergueu uma sobrancelha e ela não sabia ao certo se o tinha convencido. Cinder limpou a garganta. Você disse alguma coisa pior? Antes? Quando Kai não disse nada por um momento embaraçoso, ela encolheu os ombros. Deixa pra lá. Eu não quis me intrometer. Não, está tudo bem. Vai descobrir logo, logo. Ele abaixou a voz, inclinando a cabeça na direção dela enquanto andavam. A rainha lunar nos informou que esta manhã que está vindo para a comunidade em uma missão diplomática, supostamente. Cinder quase tropeçou, mas Kai continuou andando. Ela cambaleou atrás dele. A rainha lunar está vindo para cá? Você não pode estar falando sério. Eu queria não estar. Cada androide deste palácio passou a manhã removendo toda a superfície reflexiva na ala dos hóspedes. É ridículo, como se não tivéssemos nada melhor para fazer. Superfícies reflexivas? Sempre achei que isso fosse apenas superstição. Evidentemente que não. Algo sobre o encanto delas. Ele passou um dedo em volta do rosto, depois parou. Isso, na verdade, não importa. Quando ela virá? Hoje. Cinder sentiu o estômago despencar. A rainha lunar, vindo para Nova Pequim, um arrepio rastejou pelos seus braços. Farei um anúncio daqui a meia hora. Mas por que ela viria justamente agora, quando estamos de luto? Um sorriso maldoso veio ao rosto de Kai. Por que estamos de luto? Kai parou. Com um olhar pelo corredor, ele se aproximou de Cinder, baixando o tom de voz. Ouça, eu realmente agradeço sua ajuda com o Medroid e tenho certeza de que a melhor mecânica da cidade
Tem 1 milhão de trabalhos para priorizar, mas, correndo o risco de soar um príncipe mimado, será que posso pedir a você que passe Nancy para o topo da lista? Estou ficando ansioso para tê-la de volta. Ele hesitou. Acho que o apoio moral da minha tutora de infância seria muito útil neste momento. Você entende? A intensidade nos olhos dele não tentava esconder seu verdadeiro significado. Ele queria que ela soubesse que ele estava mentindo. Aquilo não tinha nada a ver com apoio moral ou apegos infantis. O pânico presente nos olhos do príncipe falava muito mais. Que informação teria o androide que poderia ser tão importante? E o que tinha a ver com a rainha lunar? É claro, Vossa Alteza. Desculpe, Príncipe Kai. Ah, vou dar uma olhada nela assim que chegar em casa. Ela pensou ter visto gratidão escondida em algum lugar sob o temor dele. Kai gesticulou para uma porta ao seu lado com a placa Dr. Dmitri Erland. Ele a abriu e conduziu Cinder para dentro. O Dr. Erland estava sentado a uma mesa laqueada, ruminando sobre... Laqueada? Deve ser ladeada. Ruminando sobre uma tela instalada na superfície. Quando viu Kai, ficou de pé em um salto, ao mesmo tempo pegando seu boné de lã e contornando a mesa na direção deles. Vossa Alteza, sinto muito. O que posso fazer para ajudá-lo? Nada, obrigada. Obrigado, disse Kai em uma reação habitual. Então jogou os ombros para trás, reconsiderando. Encontre uma cura. Eu encontrei, Vossa Alteza. Ele vestiu o boné. É claro que vou encontrar. Eu encontrarei, Vossa Alteza. É claro que vou encontrar. A convicção no rosto do doutor era quase assustadora, mas também confortante. Cinder imediatamente se perguntou se ele descobrira algo novo nas horas que haviam se passado desde a última vez que o vira. Ela pensou em Peony, sozinha na quarentena. Embora fosse uma coisa horrível de se pensar, e ela imediatamente se puniu por isso, não podia evitar. Com o imperador Ricam morto, Peony seria a primeira na fila pelo antídoto. Kai limpou a garganta. Encontrei essa bela mecânica lá embaixo, no saguão, e ela me disse que estava aqui para checar os Medidroides de novo. Eu sei que poderia conseguir fundos para alguns modelos mais avançados, se você pedir. Cinder se prendeu àquelas palavras simples, bela, mas nem Kai nem o Dr. Erland a olharam. Cambaleando, ela observou cuidadosamente o quarto. Uma janela do chão ao teto capturava uma vista perfeita dos exuberantes jardins do palácio e da cidade abaixo. Prateleiras abertas preenchidas com objetos tão familiares quanto incomuns, novos e antigos. Uma pilha de livros, não tablets, mas livros de verdade, de papel. Jarras cheias de folhas e flores secas. Jarras cheias de líquidos devidamente etiquetados. Jarras cheias de espécies animais e formaldeído. Uma série de rochas, metais e minérios, todos etiquetados com cuidado. Era o escritório de um doutor bruxo, tanto quanto de um aclamado cientista real. Não, eles só precisavam de uma manutenção, dizia o Dr. Erland, mentindo tão facilmente quanto fizera no dia anterior. Nada com que se preocupar. E eu odiaria ter que programar um novo modelo. Além disso, se não tivéssemos androides com defeitos, que desculpa nós teríamos para trazer a senhorita Lin ao palácio de tempos em tempos? Cinder lançou um olhar para o doutor, meio envergonhado, mas o começo de um sorriso surgiu no rosto de Kai. Doutor, disse Kai, ouvi rumores que você fez algum tipo de descoberta nos últimos dias. É verdade? O Dr. Erland tirou os óculos do bolso e os limpou com a bainha do jaleco. Meu príncipe, o senhor já deveria saber que é bobagem dar ouvidos a boatos como esse. Odeio lhe dar esperanças antes de saber algo de mais concreto. Mesmo quando eu tiver alguma informação certa, o senhor será o primeiro a ver o relatório. Ele deslizou os óculos no nariz. Kai enfiou as mãos nos bolsos, aparentemente satisfeito. Certo.
Nesse caso, eu o deixarei em paz e espero ver um relatório em minha mesa qualquer dia. Isso pode ser difícil, Vossa Alteza, considerando que o senhor não tem uma mesa. Kai deu de ombros e se virou para Cinder. Seus olhos se suavizaram um pouco com uma educada reverência da cabeça. Espero que nossos caminhos se cruzem de novo. Mesmo? Nesse caso, acho que vou continuar seguindo você. Ela se arrependeu da piada por meio segundo antes que Kai risse. Uma risada verdadeira. E o peito dela se amornou. Então, o príncipe esticou a mão para pegar a dela, a mão cibernética. Cinder ficou tensa, receando que ele sentisse o metal duro, mesmo através das luvas, e ainda mais temerosa de tirar a mão e ele desconfiar de alguma coisa. Mentalmente, desejou que o membro cibernético se tornasse macio, maleável. Deu um bugzinho aqui, mas acho que voltou. Cinder ficou tensa, receando que ele sentisse o metal duro, mesmo através das luvas, e ainda mais temerosa de tirar a mão e ele desconfiar de alguma coisa. Mentalmente desejou que o membro cibernético se tornasse macio, maleável, humano, enquanto observava Kai erguer e beijar o torso de sua mão. Ela prendeu a respiração, estupefata e constrangida. O príncipe a soltou, fez uma reverência, o cabelo caindo em seus olhos de novo, e deixou o recinto. Cinder ficou lá, paralisada, seus nervos interligados por fios zumbindo. Ela ouviu o Dr. Erland grunhir, curioso, mas a porta se abriu novamente tão rápido quanto havia se fechado. Que cortês, murmurou o Dr. Erland quando Kai entrou novamente na sala. Me perdoe, mas posso dar uma palavrinha rápida com Lin Mei? O Dr. Erland fez um movimento rápido na direção dela. É claro? Kai se virou para ela, ainda no corredor. Sei que o momento parece ruim, mas confie em mim quando digo que meus motivos são baseados em autopreservação. Ele respirou fundo. Foi automático. Você gostaria de ser minha convidada pessoal no baile? O chão se dissolveu sob os pés de Cinder. Sua mente ficou em branco. Certamente ela não ouvira direito. Mas ele permaneceu lá, paciente, e depois de um longo momento ergueu ambas as sobrancelhas em uma provocação muda. Desculpe-me? Kai limpou a garganta e se empertigou. Presumo que você vá ao baile. Eu não sei. Quero dizer, não, sinto muito, mas não vou ao baile. Kai vacilou confuso. Ah, bem, mas talvez você possa mudar de ideia, porque eu sou, você sabe, o príncipe. Não estou me gabando, disse ele rapidamente, é só um fato. Eu sei, ela engoliu em seco. O baile, o príncipe Kai, estava lhe pedindo para lhe acompanhar ao baile. Mas aquela era uma noite em que ela e Aiko fugiriam. Mas aquela era a noite em que ela e Aiko fugiriam se o carro estivesse pronto a tempo. A noite em que deveria escapar. Além disso, ele não sabia a quem, o que estava convidando. Se soubesse de verdade, o quão envergonhado ficaria se alguém descobrisse. Kai mudou de apoio de um pé para o outro, lançando um olhar nervoso na direção do doutor. Sinto muito, gaguejou ela. Obrigada. Obrigada, Vossa Alteza, mas eu respeitosamente devo declinar. Ele piscou. Os olhos pareciam estar processando a resposta dela. Então ergueu o queixo e tentou forçar um sorriso que foi quase desanimado. Não, tudo bem, eu entendo. O Dr. Erland se apoiou na mesa. Minhas sinceras condolências, Vossa Alteza. Em vários aspectos, parece. Cinder lançou um olhar gélido para ele, mas ele se concentrou em limpar os óculos de novo. Kai coçou a nuca. Foi bom vê-la de novo, Lin Mei. Ela vacilou com a volta da formalidade e tentou falar.
sua voz procurando desculpas, explicações, mas o príncipe não esperou por nada disso. A porta já estava se fechando atrás dele. Ela fechou a mandíbula com um estalo, pensamentos faiscando em sua mente. O Dr. Erland estalou a língua e Cinder se preparou para injuriá-lo com aquelas explicações brotando. Mas ele se virou antes que ela tivesse a oportunidade e voltou para sua cadeira. Que pena você não poder corar, senhorita Lynn. Final do capítulo 18. E finalmente um momento, digamos assim, de alívio sentimental nessa história toda. Mesmo diante da venda da Rainha Lunar, levando, vai embora, o que você está caçando aqui? E da perda do pai e tudo. Coitado, gente. Acho que o Kai tá mais desesperado do que... Oi, Márcia! Oi, Vânia, tu tá por aí? Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Eu não aguento, vocês conversam e eu fico... E depois contar... Um pirulito por cada live. Ai, meu Deus. Eu vou ler o comentário de vocês no final, porque eu acho que dá tempo da gente ler mais um capítulo ainda. Apesar de que o capítulo 19 é bem grandinho, viu? Eu vou tentar ler ele de forma mais ágil. Mas é um capítulo bem grandinho. Vamos lá. Depois eu leio o que vocês estão falando aí. Vão aí conversando, que eu leio os comentários e as observações de vocês depois. Capítulo 19. O Dr. Erland ergueu as mãos na direção de uma cadeira do outro lado de sua mesa. Por favor, sente-se. Só preciso terminar algumas anotações e depois vou lhe contar algumas coisas que descobri desde ontem à tarde. Cinder se sentou, satisfeita em tirar o peso do corpo de cima de suas pernas fracas. O príncipe acabou de... Sim, eu estava bem aqui. O Dr. Erland se sentou no seu lugar e deu um tapinha na tela sobre a mesa. Cinder se inclinou para trás na cadeira, segurando os braços para deter a tremedeira. Sua mente estava repassando a conversa enquanto o scanner de retina informava que seu corpo estava produzindo doses maciças de endorfinas e que ela deveria tentar se acalmar. O que você acha que ele quis dizer com seus motivos serem baseados em autopreservação? Ele provavelmente não quer ser atacado por todas as jovens presentes no baile este ano. Sabe, há alguns anos que houve um tumulto. Há alguns anos quase houve um tumulto. Ela mordeu o lábio. De todas as garotas da cidade, ela era a mais conveniente? Cinder repetiu as palavras para fixá-las na mente. Ela estava aqui e parecia ser sã, e era um passo seguro para ele chamá-la para o baile. Só podia ser isso. Além do mais, ele estava de luto. Não estava em seu pleno juízo. O imperador Rican está morto, disse ela, procurando por qualquer outra coisa em que pensar. De fato, o príncipe Kai era bem próximo do pai, sabe? Ela abaixou o olhar para a tela sobre a qual o Dr. Erland tinha se curvado. Só conseguia ver o pequeno diagrama de um torso humano, cercado por caixas de textos densos. Não parecia ser dela. Eu estaria mentindo, continuou o Dr. Erland, se dissesse que não tinha alimentado a esperança secreta de encontrar um antídoto a tempo de salvar Vossa Majestade, embora eu soubesse, desde o momento em que o diagnóstico foi feito, que era improvável. Porém, devemos prosseguir com nosso trabalho. Ela assentiu em concordância, pensando na mãozinha de Peony segurando as dela. Doutor, por que não contou ao príncipe a meu respeito? Você não quer que ele saiba que encontrou alguém que é imune? Isso não é importante? Ele apertou os lábios, mas não olhou para ela. Talvez eu devesse, mas seria responsabilidade dele compartilhar a novidade com o país, e não acho que estejamos prontos para chamar a atenção para isso. Quando tivermos uma prova concreta de que você é tão valiosa quanto espero, contaremos nossas novidades ao príncipe e ao mundo.
Ela apanhou uma caneta para o tablet que estava na mesa e a examinou com um mistério científico, rodando-a como um catavento pelos dedos. Murmurou. Você também não contou a ele que sou ciborgue. O doutor estabeleceu contato visual agora, os pés de galinha no canto dos olhos se enrugando. Ah, e é com isso que você está mais preocupado agora? Antes que ela pudesse confirmar ou negar, o Dr. Erland agitou a mão como se dispensasse sua atitude defensiva. Você acha que eu deveria dizer a ele que você é ciborgue? Eu contarei se quiser, mas francamente não vejo por que isso seria de interesse dele. Cinder largou a caneta para o tablet no colo. Não, não é isso. Eu só. O Dr. Erland riu com desdém. Estava rindo dela. Cinder bufou, irritada, e olhou pela janela. A cidade quase cegava de tão clara que estava sob o sol da manhã. Não que isso importe. No fim, ele descobrirá. É, creio que descobrirá. Especialmente se continuar a demonstrar interesse em você. O Dr. Erland afastou a cadeira da mesa. Aqui, o sequenciamento do seu DNA foi concluído. Vamos até o laboratório? Ela o seguiu pelo corredor estéril. Era uma caminhada curta até os laboratórios e eles entraram no 11D desta vez, que parecia exatamente igual ao 4D. Um telão, armários embutidos, uma única mesa de exames, sem espelho. Cinder se sentou na mesa de exames sem que ele mandasse. Fui até a quarentena hoje para visitar minha irmã. O doutor parou, a mão no botão de ligar e desligar a tela. Isso foi um pouco arriscado. Você sabe que não se espera que as pessoas saiam uma vez que tenham entrado, não sabe? Eu sei, mas eu tinha que vê-la. Ela balançou as pernas, batendo os pés nas pernas da mesa. Um dos androides fez um exame de sangue antes que eu saísse, estava tudo em ordem. O doutor mexeu os controles do telão. De fato. Só pensei que você deveria saber no caso disso afetar alguma coisa. Não afeta. Ele enfiou a língua no canto da boca e segundos depois a tela se acendeu. Suas mãos deslizaram pela tela puxando o arquivo de Cinder. Estava mais complicado hoje, repleto de informações que nem ela mesma sabia a seu respeito. E eu vi uma coisa, disse ela. O médico grunhiu, mais concentrado na tela do que nela. Um dos medidroides tirou um chip de identificação de uma vítima, depois que ela morreu. Ele disse que fora programado para tirá-lo. Ele tinha dezenas deles. O Dr. Erland se virou para ela com uma expressão pouco interessada. Parecia ponderar sobre aquilo por um momento, então seu rosto lentamente relaxou. Bem, bem o quê? Por que ele faria isso? O médico coçou a bochecha, onde uma barba bem cuidada começava a crescer ao longo do seu rosto severo. É uma prática comum em partes rurais do mundo, onde a leishmaniose tem tirado vidas muito antes do que nas cidades. Os chips são extraídos dos mortos e vendidos. Ilegalmente, é claro, mas entendo que podem alcançar um bom preço. Por que alguém ia querer comprar o chip de identificação de outra pessoa? Porque é difícil viver sem um. Contas bancárias, benefícios, licenças, tudo isso requer uma identificação. Ele juntou as sobrancelhas. Embora isso levante um ponto interessante. Com todas as fatalidades causadas pela leishmaniose, nos últimos anos, era de se pensar que o mercado estaria saturado com chips de identificação desnecessários. É curioso que ainda haja demanda por eles. Eu sei, mas quando você já tem um, ela parou ao perceber o que dizia. Será que era tão fácil roubar a identidade de alguém? A não ser que você queira se tornar outra pessoa, disse ele, lendo os pensamentos dela. Ladrões, fugitivos da lei. O doutor coçou a cabeça por cima do chapéu. Os raros lunares. Eles, é claro, não têm chip de identificação, para começar.
Não há nenhum lunar na Terra. Bem, a não ser embaixadores, eu acho. O olhar do Dr. Erland se encheu de dó, como se ela fosse uma criança ingênua. Assim, para a consternação infinita da rainha Levana, nem todos os lunares são tão facilmente suscetíveis a um contentamento vazio, e muitos arriscam a vida para escapar de Luna e se estabelecerem aqui. É difícil deixar Luna, e tenho certeza de que são muito mais numerosos os que morrem tentando do que os que conseguem, especialmente conforme mais restrições são feitas nos portais lunares. Mas estou certo de que isso ainda acontece. Mas é ilegal. Eles não deveriam de forma alguma estar aqui. Por que não os detivemos? Por um momento, pareceu que o Dr. Erland ia dar uma risada. Escapar de Luna é difícil. Chegar à Terra é a parte fácil. Os lunares têm meios de ocultar suas espaçonaves e seguir caminho para dentro da atmosfera terrestre sem serem detectados. Mágica, Cinder se inquietou. Você fez parecer que eles estão escapando de uma prisão. O Dr. Erland ergueu as sobrancelhas para ela. Verdade, isso mesmo. Cinder chutou com as botas a mesa do laboratório. A ideia de a rainha Levana vir a Nova Pequim revirara seu estômago. O pensamento de dezenas, talvez centenas, de lunares vivendo na Terra, disfarçados, quase a fez precisar correr para a pia. Esses selvagens, com um chip de identificação programado e habilidades para fazer lavagem cerebral nas pessoas, podiam ser qualquer um, se tornar qualquer um. E os terráqueos nunca saberiam que estavam sendo manipulados. Não fique tão assustada, senhorita Lin. Em sua maioria, eles residem no interior, onde é mais provável que a presença deles não seja notada. A chance de que você, alguma vez, tenha cruzado o caminho com um deles é extremamente pequena. Ele sorriu um sorriso de aprovação com os lábios fechados. Cinder se endireitou na cadeira. Você certamente sabe muito sobre eles. Sou um homem velho, senhorita Lin. Sei muito sobre muitas coisas. Tudo bem, eis uma questão. Qual é o problema dos lunares com os espelhos? Sempre pensei que fosse apenas um mito eles não terem espelhos, eles temerem espelhos. Mas é verdade? As sobrancelhas do doutor se uniram. Tem algum fundo de verdade? Você entende como funciona e para que serve o encanto dos lunares? Não muito. Ah, entendi, disse ele balançando-se para trás nos calcanhares. Bem, o dom lunar nada mais é do que a habilidade de manipular energia bioelétrica, a energia que é naturalmente criada por todas as coisas vivas. Por exemplo, é a mesma energia que tubarões usam para detectar suas presas. Parece algo que os lunares fariam. As linhas ao redor da boca do doutor se enrugaram. Os lunares têm a habilidade sem paralelo de não apenas detectar bioeletricidade nos outros, mas também controlá-la. Eles podem manipulá-la de forma que as pessoas vejam o que os lunares quiserem e até mesmo sintam o que os lunares desejarem. Encanto é o nome que eles dão à ilusão de si mesmos e projetam na mente dos outros. É como fazer as pessoas pensarem que você é mais bonito do que é de fato? Exatamente. Ou, ele gesticulou para as mãos de Cinder, fazer uma pessoa ver pele onde na verdade há metal. Cinder esfregou constrangida a mão cibernética por cima da luva. Esse é o motivo pelo qual a rainha Levana é tão admirável de se olhar. Alguns lunares talentosos, como a rainha, mantêm o encanto ativo o tempo todo, mas, da mesma forma que ela não pode enganar os netscreens, também não consegue fazer isso com espelhos. Então, eles não têm espelhos porque não querem se ver? Vaidade é um fato, mas é mais uma questão de controle. É mais fácil induzir os outros a acreditar que você é lindo
se você puder se convencer de que é lindo. Mas espelhos têm um jeito incomum de dizer a verdade. O Dr. Erland a encarou como se estivesse se divertindo. E agora, uma pergunta para você, Srta. Lynn. Por que o súbito interesse em lunares? Umedecendo os lábios, Cinder baixou o olhar para as mãos e percebeu que ainda estava com a caneta para tablet roubada da mesa dele. Algo que Kai disse. Sua Majestade? Ela assentiu. Ele me disse que a rainha Levana está vindo para Nova Pequim. Cinder, parabéns, fazendo fofoca agora. Ai, ai. O doutor recuou. Ele ficou boquiaberto, as sobrancelhas volumosas quase tocando a aba do chapéu. Então, deu um passo para trás, batendo nos arquivos. Pela primeira vez naquele dia, a atenção dele estava inteiramente voltada para ela. Quando? A chegada dela é esperada para hoje. Hoje? Ela pulou. Não poderia imaginar o Dr. Erland levantando a voz daquele jeito. Ele se afastou dela, coçando o chapéu, ponderando. Você está bem? Ele dispensou a pergunta com um gesto. Suponho que ela estivesse esperando por isso. Ele tirou o chapéu, revelando um ponto calvo, cercado por fios finos e bagunçados. Passou a mão por eles umas poucas vezes, olhando para o telão. Ela esperava se aproveitar de Kai, sua juventude, sua inexperiência. Ele soltou a respiração furiosa e vestiu novamente o boné. Cinder espalmou os dedos nos joelhos. O que você quer dizer com se aproveitar dele? Ele se virou para ela, o rosto tenso, os olhos turbulentos. O olhar que cravou em Cinder fez com que ela se encolhesse de novo. Você não deveria estar preocupada com o príncipe, Srta. Lynn. Não deveria? Ela está vindo hoje? Foi o que ele lhe disse? Ela assentiu. Então você deve partir. Rápido. Você não pode estar aqui quando ela chegar. Ele a espantou da mesa, Cinder desceu, mas não fez nenhum movimento em direção à porta. O que isso tem a ver comigo? Temos suas amostras de sangue e seu DNA. Podemos nos virar sem você por agora. Só fique bem longe do palácio até que ela tenha ido embora, entendeu? Cinder empacou no lugar. Não entendi. O médico desviou o olhar dela para o netscreen, que ainda mostrava suas estatísticas, e parecia confuso, velho e exausto. Tela, exibir atualização. As estatísticas de Cinder desapareceram, substituídas por uma âncora do noticiário. A manchete acima dele anunciava a morte do imperador. Alteza está preparando para fazer um discurso dentro de alguns minutos sobre a morte de Sua Majestade Imperial e a coroação por vir. Estaremos transmitindo ao vivo, mudo. Cinder cruzou os braços. Doutor? Ele virou os olhos suplicantes para Cinder. Srta. Lynn, você deve ouvir com muita atenção. Vou botar o volume da minha interface de áudio no máximo. Ela se apoiou nos arquivos, desapontada quando o Dr. Erland não fez muito mais do que piscar para ela com sarcasmo. Em vez disso, deixou escapar um suspiro contrariado. Não sei ao certo como dizer isso. Pensei que teria mais tempo. Ele esfregou as mãos, andou na direção da porta, endireitou os ombros e olhou para Cinder de novo. Você tinha 11 anos quando passou pela cirurgia, certo? A pergunta não era o que ela esperava. Foi. E antes disso, você não se lembra de nada? Nada. O que isso tem a ver com... Mas e seus pais adotivos? Com certeza eles lhe contaram algo sobre sua infância, suas origens. A palma da mão direita de Cinder começou a suar. Meu pai adotivo morreu logo depois do acidente, e Adri não gosta de falar sobre isso, se é que sabe alguma coisa. A minha adoção não estava exatamente nos planos dela. Você sabe alguma coisa sobre seus pais biológicos? Cinder sacudiu a cabeça. Só os nomes deles, datas de nascimento, o que estava nos meus arquivos. Os arquivos no seu chip de identificação. Bem, a irritação cresceu dentro dela. Aonde você quer chegar? Os olhos do Dr. Erland se suavizaram, tentando oferecer algum conforto, mas o olhar apenas a enervou.
Senhorita Lin, a partir de suas amostras de sangue, deduzi que você é, na verdade, uma lunar. A palavra se abateu sobre Cinder, como se ele estivesse falando um idioma diferente. A máquina em seu cérebro continuou funcionando, como se trabalhasse tentando resolver uma equação impossível. Lunar? A palavra evaporou de sua língua, quase não existindo. Sim. Lunar? Isso mesmo. Ela recuou, olhou para as paredes, a mesa de exame, o âncora silencioso no noticiário. Eu não tenho poderes mágicos, disse ela cruzando os braços com provocação. Bem, nem todos os lunares nascem com o dom. Eles são chamados de cascudos, o que tem uma conotação ligeiramente despreciativa em Luna. Então, bem, bioeletricamente deficiente não soa muito melhor, não é? Ele deu um risinho para si mesmo de uma maneira estranha. A mão de metal de Cinder se retesou. Ela desejou brevemente ter algum tipo de mágica que pudesse disparar um raio na cabeça dele. Eu não sou lunar. Ela tirou a luva e agitou a mão dele. Sou ciborgue. Por que você não acha que isso já é ruim o bastante? Lunares podem ser ciborgues tão facilmente quanto humanos. É raro, claro, dada a intensa oposição deles à cibernética e interfaces cerebrais mecânicas, Cinder fingiu um engasgo. Não. Quem se oporia a isso? Mas ser lunar e ser ciborgue não são incompatíveis. E não é uma surpresa total que você tenha sido trazida para cá. Desde a admissão do infanticídio dos nascidos sem dom durante o reinado da rainha Chenery, muitos pais lunares tentaram salvar seus filhos cascudos, trazendo-os para a Terra. É claro, a maioria deles morreu ou é executado como punição pela tentativa, mas ainda assim, acredito que esse tenha sido o seu caso. A parte do salvamento, não a da execução. Uma luz laranja piscou no canto do visor dela. Cinder semicerrou os olhos para o homem. Você está mentindo. Não estou mentindo, senhorita Lin. Ela abriu a boca para argumentar. Mas qual parte? O que exatamente ele tinha dito para disparar o detector de mentiras? A luz se foi assim que ele continuou a falar. Isso também explica sua imunidade. Na verdade, quando seu sistema combateu os patógenos ontem, a possibilidade de você ser lunar foi a primeira coisa que passou pela minha mente, mas não quis dizer nada até ter a confirmação. Cinder pressionou as palmas das mãos nos olhos, bloqueando as fortes luzes fluorescentes. O que isso tem a ver com imunidade? Lunares são imunes à doença, é evidente. Não, não é evidente. Isso não é conhecimento geral. Ela enrolou as mãos no rabo de cavalo. Ah, bem, mas é senso comum quando você conhece a história. Ele torceu as mãos. O que, creio eu, não acontece com a maioria das pessoas. Cinder escondeu o rosto arfando. Talvez ela pudesse presumir que o homem era louco e não ter que acreditar em nada daquilo que ele dizia afinal. Sabe, disse o Dr. Elland. Lunares são os hospedeiros originais da Letmose. A migração deles para as áreas rurais da Terra, principalmente durante o reinado da rainha Chenery, colocou a doença em contato com os humanos pela primeira vez. Historicamente, é uma situação comum. Os ratos levaram a peste bubônica à Europa, os conquistadores levaram varíola aos americanos nativos. Soa muito segunda era os terráqueos considerarem sua imunidade algo garantido agora, mas com a migração de lunares? Bem, os sistemas imunológicos terráqueos apenas não estavam preparados, uma vez que mesmo um punhado de lunares chegou, trazendo consigo a doença, ela começou a se espalhar como um incêndio fora de controle. Pensei que eu não fosse contagiosa. Você não é agora, porque seu corpo desenvolveu formas de se livrar da doença, mas deve ter sido em algum momento. Além disso,
Suspeito que lunares tenham níveis diferentes de imunidade. Enquanto alguns podem se livrar o corpo inteiramente da doença, outros carregam-na sem apresentar os sintomas, espalhando-a por todos os lados por onde passam e inconscientes do problema que causem. Cinder agitou as mãos diante dele. Não, você está enganado. Tem que haver outra explicação. Eu não posso ser. Entendo que é demais para compreender nesse momento, mas preciso que você entenda, porque não poderá estar presente quando a rainha chegar. É perigoso demais. Não, você não entende. Eu não sou um deles. Ser ciborgue e lunar? Uma dessas coisas já era o bastante para fazer dela uma mutante, uma rejeitada, mas ser ambas? Ela encolheu os ombros. Lunares eram pessoas cruéis e selvagens. Eles matavam suas crianças que nasciam sem o dom, mentiam, trapaceavam e faziam lavagem cerebral uns nos outros porque podiam. Não se importavam com o mal que fariam, desde que fossem beneficiados. Ela não era um deles. Senhorita Lin, você deve me ouvir. Você foi trazida até aqui por um motivo. Qual? Ajudar você a encontrar a cura? Acha que isso é algum tipo de presente tortuoso do destino? Não estou falando de sorte ou destino. Estou falando de sobrevivência. Você não pode deixar que a rainha a veja. Cinder se encolheu contra o gabinete, ainda mais perplexa. Por quê? Por que ela se importaria comigo? Ela se importaria bastante com você. Ele hesitou, seus olhos azuis selvagens de pânico. Ela odeia cascudos lunares, sabe? Cascudos são imunes ao encanto lunar. Ele girou as mãos pelo ar, procurando. É a lavagem cerebral deles, propriamente dita. A rainha Levana não consegue controlar os cascudos, motivo pelo qual continua mandando exterminá-los. Seus lábios se endureceram. Nada impedirá a rainha Levana de assegurar seu controle, de exterminar qualquer resistência. Isso significa matar aqueles que podem resistir a ela. Gente como você. Está me entendendo, senhorita Lin? Se ela visse você, isso significaria sua morte. Engolindo em seco, Cinder pressionou o pulso esquerdo com o polegar. Não conseguia sentir seu chip de identificação, mas sabia que ele estava no lugar, extraído de algum falecido. Se o Dr. Erland estivesse certo, então tudo o que ela sabia sobre si mesma, sua infância, seus pais, estava errado. Uma história inventada, uma garota inventada. A ideia de lunares fugitivos não soava mais tão estranha. Ela se virou na direção do netscreen. Kai estava lá agora, na sala de imprensa, falando em um pódio. Senhorita Lin, alguém passou por um baita problema para trazê-la para cá. E agora você está em perigo extremo. Você não pode correr esse risco. Ela mal ouviu, observando enquanto o texto começou a rolar ao longo da parte inferior da tela. Anunciado. A rainha Levana virá à comunidade oriental para discutir uma aliança de paz. Anunciado. A rainha Levana... Senhorita Lin, você me ouviu? Ouvi, disse ela. Perigo extremo, eu ouvi. Final do capítulo 19. Cinder não tocou fogo no parquinho, não, minha galera. E a galera, ela foi o parquinho tocado fogo. E eu tenho 25 segundos acabando esta live. Eu não consegui ver todas as interações de vocês aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão todos muito chocados com todas essas revelações. E a gente conversa um pouquinho mais sobre isso amanhã, na live de amanhã. Por favor, estejam presentes, porque a coisa tá pegando o fogo. Beijo e obrigada por estarem aqui. Queixo caindo. Eu sei que tá todo mundo de queixo caído. Tá todo mundo tipo assim, ó. Pois é. Recolham a mandíbula de vocês aí. Processem todas essas informações. Porque amanhã tem mais um capítulo de Cinder.